Então, eu quero apresentar a pesquisadora Ana Terra Menezes. Ela é professora dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública e doutoranda na linha de pesquisa Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano da UFPR. É mestre em Educação pelo mesmo programa, licenciada em Pedagogia, foi bolsista PIBID no projeto interdisciplinar Pedagogia e Matemática. E bolsista do programa licenciado no projeto Estratégias de Leitura para o Multiletramento a partir de diversificados gêneros textuais. Atuou como monitora da disciplina presencial de gestão escolar do curso de Pedagogia da UFPR, estagiou voluntariamente no núcleo educativo do Museu de Arte da UFPR, com ênfase em arte e educação e mediação cultural. Foi também bolsista no projeto de extensão Música na Educação Infantil, integração de saberes entre universidade, comunidade, professores e crianças. É aquarelista de retratos e pesquisadora na área de práticas docentes, promotoras da criatividade nos anos iniciais do ensino fundamental. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me ouvem? Sim. Bacana. Ouvimos, Ana. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Parabéns. Agora, para a publicação, depois das coisas que eu conversar, Assim, tá em tela cheia? Sim, está em tela cheia, Ana. Pode começar. Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação. Uma professora, doutora Tânia, gentilmente me apresentou. Eu estou com a professora Tânia desde a graduação. Ela é minha orientadora desde o TCC, na época em pedagogia, que foi quando eu me apaixonei pelo tema da criatividade. E eu carrego aí esse tema comigo no meu coração enquanto professora e também pesquisadora, aprofundando ele agora no doutorado. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado, que foi defendido no ano passado, em 2024, então ele está bem recente, também atualizado com tudo que eu venho pesquisando agora durante o doutorado, para falar um pouquinho, compartilhar, para a gente fazer essa troca sobre práticas docentes para o desenvolvimento da criatividade nos anos iniciais do ensino fundamental, que é onde hoje eu estou atuando na rede pública, como professora dos anos iniciais, e quero trazer para vocês aí um bocadinho, né, desse conhecimento aí que eu trago do que eu encontrei nas pesquisas. Então, esse meu trabalho de mestrado, que é um aprofundamento do meu TCC, né, em criatividade, e ele fala um pouco de mim também, mas vamos começar pelo tema. A gente precisa apresentar o conceito, de onde a gente parte, e eu sempre gosto de começar pelo conceito, então, porque a criatividade ela é conceituada por diferentes autores em diferentes áreas, assim como a gente encontra em outras áreas também outros conceitos, eu trago a criatividade como um fenômeno multidimensional, que é dinâmico e é complexo, e também numa visão de Csikszentmihalyi, da criatividade numa visão sistêmica. Então, você entende a criatividade dentro de um sistema em que existe indivíduo, existe sociedade, existem as características pessoais, existe um mundo, né, uma profunda relação entre fatores nesse processo para que haja criatividade. E eu quero entender aqui, dentro desse sistema, além da criatividade, o papel do professor. Como que ele pode promover os estudantes, especificamente nos estudantes de anos iniciais do ensino fundamental. E para isso a gente pode partir do ponto de que o professor, ele também pode ser sujeito criativo, né, para poder promover. Mas colocar o professor como sujeito criativo não deveria ser um peso para nós, né, enquanto professores. Então eu preciso ser criativo, talvez eu não sou criativo, como é que eu vou
me colocar diante dessa situação. Eu vejo que a criatividade foi o que me deu o respiro, né, diante de toda a minha formação e agora como professora, esse ser criativo que me trouxe até aqui, né, que continua me motivando para ser professora e para continuar pesquisando esse tema. Então, para a gente poder promover a expressão da criatividade, a gente precisa entender como promover um clima favorável para a criatividade em sala de aula também, que é um tema recorrente na literatura, criatividade. Falando na perspectiva pessoal do meu trabalho, desde a minha graduação, eu tive a oportunidade de participar de eventos, projetos e espaços acadêmicos na universidade e fora, porque fui bolsista ProBem, né, bolsista da PRAE, e isso oportunizou com que eu pudesse ficar manhã, tarde até na universidade. Então, foram vivências que possibilitaram estar em espaços que eu jamais imaginaria estar enquanto aluna de educação básica, que foi durante toda a minha básico, né? E foi nesses estágios, nesses projetos, que eu me percebi na minha motivação intrínseca, que também é um tema bastante relacionado à pesquisa em criatividade. A gente fala da motivação intrínseca e da motivação extrínseca, ou aquela que vem de dentro da gente para atuar diante da vida, ou aquela extrínseca, que é a que vem de fora, que de repente o professor pode ser promotor dessa motivação dentro de sala de aula. Então, assim, eu vejo que a minha motivação intrínseca, nesse caso, é esse ser docente, enquanto diante dos alunos eu trazia possibilidades didáticas no meu planejamento, ou jogos que promoviam com que as crianças pudessem se expressar de maneiras diferentes, junto com o conteúdo, e esse sentimento de realização pessoal na docência, atrelado a essa experimentação docente criativa que eu pude, que eu me proporcionei também, possibilitou experiências de desenvolvimento criativo nos estudantes. E isso me chamou muita atenção, porque eu fazia diários de bordo, esse tema era recorrente, então eu trouxe ele para minha pesquisa do TCC e aí vim aprofundando no mestrado e doutorado. O impacto social de se pesquisar criatividade parte de que ela é mais do que nunca necessária, ao meu ver, e aí quando eu trago os autores é sempre para compartilhar essa minha visão também, de como eu vejo, enquanto pesquisadora e professora, esse tema na educação. A gente vive numa sociedade pós-informação, hoje a gente tem ali que Glavenu e outros autores importantes da criatividade trazem em 2019 a questão das múltiplas formas de inteligência artificial, então imaginem eles, isso foi antes da pandemia e agora, né? Então, em 2025, o que a gente tem vivenciado? A gente não consegue mais identificar o que é real, o que não é real, tem essa dificuldade, nós mesmos, como que a gente vai transmitir isso, como é que a gente vai possibilitar esse criticismo dentro da sala de aula com os nossos alunos, para poder identificar tudo isso e agir diante de tudo isso. Eu vejo que a criatividade, ela é um ponto importante, e ela vem aqui como uma habilidade essencial deste século, entendendo que a gente, como sociedade, pode se colocar de maneira criativa no nosso trabalho, na socialização, né, nos nossos estudos, mas também, enquanto professor, como é que a gente pode promover isso para nos dar qualidade de vida enquanto professores, porque a maneira como a gente pode encarar a vida, né, a maneira como a gente pode encarar pequenas situações do nosso dia, que vão modificar a maneira como a gente vai agir diante das coisas, também a gente transmite isso de alguma forma, né, para as nossas crianças, ali em sala de aula, e a gente consegue ter uma relação diferenciada na maneira como a gente consegue interpretar e transmitir ali nessas relações. E ali Torrance, lá em 1965, trazia uma questão da idade na faixa etária das crianças, de que o crescimento acompanhava um declínio geral da imaginação, numa faixa etária muito similar àquela da educação infantil para o ensino fundamental, naquela transição, né? E aí, por muito tempo, a gente ouviu falar que poderia ser uma questão educacional. Então, quando a criança sai da educação infantil, ela tem ali um acompanhamento, uma forma de ensino que é muitas vezes, incentivadora da imaginação, ela está aprendendo, brincando, e parte para o ensino fundamental já no primeiro ano, com um corte muito brusco
disso tudo, em que ela precisa sentar na cadeira e agora ela começa a receber o conhecimento de uma maneira diferente. Eu ainda ouvi esse ano, como professora de colega, que eu assumi um primeiro ano logo que entrei na rede, e eu ouvi de uma colega assim, você cuida para que essas crianças entendam que elas estão aqui, para ir para um segundo ano, que agora a educação infantil, a brincadeira já acabou. Eu penso até que ponto que a gente recebe a criança na porta e entende que da porta para dentro agora ela é aluno, não é mais criança, ela não vem inteira para dentro de sala de aula, né? E a gente fala de sala de aula, mas entende também fora, enquanto professor e nessas relações, dentro e fora, como a gente faz essa educação formal da criança na escola, entendendo ela como um sujeito imaginativo, que vem, a gente hoje ainda, eu tenho um contato, talvez seja da minha bolha, talvez não, vocês podem conversar comigo sobre isso, que a gente ainda volta muito para o nosso eu criança, quando a gente quer entender algumas coisas do nosso autoconhecimento, ou avançar na vida diante de algumas situações, a gente volta para a nossa criança interior, né? Tenta entender se ela ainda está lá. E é interessante porque essa criança tem a ver com esse estado de imaginação, que é tão importante para o processo criativo, na educação e também na nossa vida enquanto sujeitos aí na sociedade. Essa situação que eu conto também, né, enquanto professora que escuto sobre a maneira de você realizar as coisas com os alunos ali quando eles vêm nesses tais, é entender que percepções que a gente tem diante desses que a gente queria que eles expressassem nas nossas aulas. Se a gente tem uma percepção de características relacionadas a um perfil ideal de estudante, mais ajustado, mais obediente, aquele que levanta a mão apenas quando eu preciso que ele levante a mão, e esse perfil ele está completamente dentro de um modo de observar diferente do que seria um perfil ideal criativo de um estudante que está ali em sala de aula. Aquele que ele se envolve de alguma maneira com sentimento, com emoção diante do conhecimento, e ele levanta a mão, ele questiona, ele conversa, ele troca, aquele conhecimento faz sentido dentro dessa relação ali em sala de aula, que causa um burburinho. A gente que é professor sabe, né, que depois é difícil conter esses perfis criativos ali surgindo, essas questões, mas até que ponto a gente, enquanto sujeito docente, está nessa relação e não consegue, por exemplo, lembrar que isso é importante de manter. Embora as dificuldades que a gente sofre enquanto professor, nessas barreiras que aparecem na literatura, aparecem na nossa vida enquanto professor, elas surgem para a gente lembrar que a gente precisa desse perfil de aluno que está interessado, que gosta, que está motivado, apesar de precisar de um ambiente também com alunos que entendam quais são as coisas que a gente precisa para poder manter a ordem no ambiente, de repente, para continuar o trabalho. Então, é uma coisa profunda, complexa de entender, de se pesquisar ali. Mas para promover um ambiente de ensino e aprendizagem que pode influenciar positivamente ou negativamente na criatividade, é preciso entender, então, que elementos que influenciam no surgimento dessa expressão da criatividade e que elementos que podem vir a impedir com que a escola não esteja desempenhando a promoção de um ambiente com clima para a criatividade. Aí a gente vai falar das práticas docentes, a gente, enquanto professor, o que a gente pode fazer para que a criatividade seja um dos elementos importantes em sala de aula. Lembrando que uma pesquisa muito recente do PISA, né, uma avaliação internacional, colocou o Brasil lá embaixo em relação ao pensamento criativo dos estudantes aqui no nosso país, e é interessante identificar essa questão que levanta a importância social da gente entender o que está acontecendo dentro da escola em relação a isso, né? Como que a gente tem promovido e por que a gente não tem promovido a criatividade. Como que esses alunos estão se saindo ali diante da vida depois, né? Eles conseguem responder perguntas, porque o ensino, ele promove, né, essa reprodutibilidade de conteúdo e ele consegue, o aluno ideal sai dali com esse perfil de conseguir responder algumas questões de vestibular e ir para frente, mas de repente não tem conseguido responder diante de dificuldades da vida depois,
dificuldades pessoais, dificuldades em relação ao mundo, e como a criatividade no sujeito talvez possa ser uma ferramenta para que ele consiga se encontrar e resolver de forma divergente algumas questões que aparecem, que precisam dessas respostas diferentes, né? Não aquelas respostas prontas que ele imaginou que seriam as que iam dar conta daqueles problemas que vão surgir, até porque o mundo hoje não tem mais as mesmas perguntas que tinham as perguntas de quando aquele conteúdo que ele foi sendo transmitido e sendo consumido ali enquanto o aluno ainda era aluno, né? E a gente não está falando também só de um potencial aluno que sai para a vida, mas um aluno que está na vida, né? Uma criança que está na vida e como que ela consegue vivenciar isso. Um exemplo muito bobo, assim, que eu posso dar é a maneira como, por exemplo, eu estou na minha sala de aula no momento de permanência, minha sala está no 2º piso e na janela eu tenho uma árvore, e a árvore está ali na altura do ninho do passarinho, e o passarinho está cantando. Eu tenho muitas demandas, preciso fazer coisas, estou preocupada com quem vai entrar na sala, estou preocupada se tem aluno, estou preocupada com o aluno, estou preocupada com o fim do ano, que a gente está ali soterrado, imaginando como que a gente pode resolver esse fim de ano, ou decidir alguma coisa para o futuro dessa criança, e o passarinho está cantando, e eu me permito respirar e ouvir o canto do passarinho, e o quanto isso não tem ativação, né, na minha saúde mental, no quanto eu me permito pausar, saber que tenho todas as minhas demandas, mas o canto do passarinho me causa curiosidade, me possibilita imaginar. Isso também é um processo que eu me permito estar presente, ouvindo, sentindo coisas, para além daquelas minhas preocupações. Então, eu, enquanto sujeito que estou consumindo, estou automaticamente fazendo coisas, de repente me percebo um sujeito presente, para além daquilo que eu preciso fazer enquanto função, porque eu estou aqui também sentindo o mundo presente, e o quanto essa vida vem em mim, entra também, né, enquanto eu estou experimentando isso tudo. E isso também tem a ver com as nossas práticas em sala. De repente, a gente está com um aluno que não quer fazer aquela atividade que a gente precisa propor. Mas ele tem no estojo, e você sabe que ele está com dificuldade, você precisa atingir aquele aluno de alguma forma, e ele tem no estojo uma cartinha de amor para um aluno, uma amiga, uma outra criança. E aí, a maneira como você vai assim, atingir aquele interesse da criança para que ela você consiga desenvolver o seu trabalho também dentro da atividade, para conseguir fazer todas as relações. Às vezes você está numa fase de alfabetização e precisa desenvolver a questão do som das letras, som das sílabas, para que a criança aprenda a ler, para que a criança consiga escrever. Você está diante de uma criança que não quer aquilo, ela quer apenas aquilo que... Então, como que você atinge esse outro sujeito também por vias de sensíveis também, né, dos interesses. Então, para desenvolver o problema de pesquisa, eu parto de algumas questões importantes que a literatura levanta acerca de que as escolas não têm promovido a criatividade nas práticas de ensino e aprendizagem, não só as escolas, instituições de ensino também. Muitas pesquisas, no sentido de que muitas pesquisas falam do ensino superior, falam de gestão empresarial, então como promover a criatividade nas equipes, então não só com as crianças. E também entender a função do professor na atuação direta com os estudantes. A gente tem muitas demandas que vêm de cima, muitas preocupações, mas até que ponto a gente tem que lutar por essa autonomia do professor estar diante da turma, com seus planejamentos didáticos, com a organização desses conteúdos, para promover situações de ensino que atinjam esses estudantes para promover essa criatividade. E aí a gente tem também que há um desconhecimento por professores de práticas pedagógicas e de textos relacionados a esse estímulo da criatividade. De que maneira que a gente pode atingir isso, né? Como é que a gente pode falar sobre isso? Será que nas formações iniciais, nas formações continuadas, como é que a gente pode mudar isso? O problema de pesquisa, então, durante o mestrado, foi como é o desenvolvimento da criatividade na escola de estudantes do 1º ao 5º. O objetivo geral da pesquisa era compreender o desenvolvimento da criatividade desses estudantes, e para isso eu delineei uma pesquisa bibliográfica com uma revisão integrativa sobre o modo como as práticas docentes se relacionam
a esse desenvolvimento da criatividade, e depois uma revisão sistemática de pesquisas voltadas à mensuração de fatores relacionados a esse desenvolvimento. Então, de que forma têm sido pesquisados, inventados, criados e desenvolvidos, testados, instrumentos para mensurar fatores relacionados ao desenvolvimento da criatividade, de que forma têm sido feitas pesquisas em relação a esse tema. O capítulo 2 vem trazer a revisão integrativa desse trabalho, mostrando temas relacionados, definições de criatividade apresentadas, se a criatividade pode ser promovida nas escolas e o que é preciso fazer para facilitar a promoção. Aqui eu apresento algumas etapas, né, metodológicas desse trabalho que foi fundamentado em Botelho, Cunha e Macedo. Vou passar rapidamente, se tiver algumas dúvidas posteriores a gente pode entrar em detalhes, mas a pergunta principal era como as práticas docentes se relacionam. E alguns resultados que a gente obteve foram que, de 8 artigos, 5 empíricos, 2 teóricos e 1 artigo misto, que há uma correlação entre criatividade e desempenho acadêmico em salas de aula no ensino fundamental, que há uma integração das principais abordagens teóricas e pesquisas empíricas sobre a criatividade infantil, e que há uma revisão de pesquisas empíricas para discutir o potencial impacto de pedagogias criativas sobre a criatividade discente. Alguns assuntos discutidos foram que representações que professores têm sobre condições favoráveis ou não à criatividade e representações de estudantes sobre o clima criativo em sala de aula, então como que os estudantes se veem em sala de aula, se existe clima para criatividade ou não. Compreensões de professores acerca de características tidas como desejáveis ou indesejáveis em sala de aula, e objetivos educacionais baseados no que professores consideram mais importantes de desenvolver. Crenças implícitas de professores sobre a criatividade, como que isso desenvolve no trabalho deles, relação entre a autoavaliação da criatividade docente e práticas criativas percebidas por eles. Então, se o professor se vê como criativo, como que isso atinge a forma como ele proporciona práticas para os estudantes, e diferenças nas representações que professores de escolas públicas têm e privadas sobre as condições favoráveis e desfavoráveis à criatividade. Então, a gente fez uma matriz de síntese desses artigos, deu uma olhada e entendeu que na educação a criatividade tem um papel importante. Há evidências, sim, de relação entre práticas docentes e o desenvolvimento da criatividade dos alunos, e emergiram práticas docentes voltadas para o desenvolvimento, além de que a criatividade, de novo, aparece como um fenômeno sistêmico e contínuo, dinâmico e complexo, cuja existência interage na presença de fatores intrínsecos ao ser humano e extrínsecos também. Nas escolas, é importante considerar os fatores que possam facilitar a criatividade, também aqueles que podem inibi-la, e o impacto das práticas docentes sobre a criatividade não é fácil de ser mensurado, porque envolve uma complexidade na relação de muitos fatores. Bem, o que a gente encontrou, então, na revisão sistemática? Vamos à frente um pouco. Algumas lacunas nessas pesquisas em criatividade surgiram, e a revisão sistemática foi investigar exatamente instrumentos e fatores relacionados ao desenvolvimento da criatividade. E aí a gente tem que medidas são apresentadas pela literatura, o que elas mensuram, que resultados foram obtidos e que definições de criatividade trazem essas pesquisas. Aqui o método de apresentação dessa revisão por Costa e Zoltowski. Algumas definições aqui de como foram feitas essas pesquisas, como foram apresentadas. Achamos 4 artigos empíricos, com foco na mensuração de fatores relacionados ao desenvolvimento da criatividade de 1º ao 5º ano. Surgiram diferentes países, então a gente tem artigos de Reino Unido, Brasil, Holanda e Portugal. E aí, essas pesquisas discutem um clima para a criatividade em sala de aula, sugestões didáticas para incentivar a geração de ideias criativas durante a resolução de problemas pelos estudantes, e uma investigação da relação entre a criatividade e competências socioemocionais dos estudantes.
Então, a gente tem como subtópicos de análise a apresentação de instrumentos utilizados e mencionados nos estudos, definições de criatividade que fundamentam os estudos e alguns fatores relacionados ao desenvolvimento da criatividade discente. A criatividade é apresentada como um fenômeno que está disponível para todos os indivíduos. Então, não existem indivíduos que são naturalmente mais criativos e outros não podem acessar a criatividade na sua rotina. Todos têm esse fenômeno como sendo disponível. Ele ocorre na esfera individual e é influenciada também por aspectos ambientais, sociais, culturais e experimentais ao longo de todo o desenvolvimento do indivíduo. E a criatividade é influenciada, então, pelas interações em sala de aula, por isso que a gente comenta sobre o clima criativo e como o professor pode proporcionar isso. 4 estudos da revisão evidenciaram inúmeras práticas docentes como fatores facilitadores. Resultados dão suporte para práticas que facilitem a autonomia, a escolha, a busca, a autoconfiança, a autorregulação, a cooperação, a motivação, o engajamento e outras características socioemocionais, como a resiliência, a flexibilidade, a paciência e a amabilidade. Fatores e práticas que envolvem o desenvolvimento criativo também são contribuintes para isso. Ou seja, então, a gente tem aqui práticas docentes que estão relacionadas ao desenvolvimento da criatividade discente, na medida em que elas contribuem para características associadas ao ato criativo, curiosidade, busca, imaginação e persistência. O professor incorpora práticas alinhadas aos interesses dos estudantes pelo conhecimento, tornando a aprendizagem mais significativa e estimulando o engajamento e a motivação intrínseca dos estudantes. E o professor, criando ponte entre o conteúdo e as experiências cotidianas do estudante, consegue facilitar esse processo, promovendo um ambiente mais dinâmico, mais colaborativo, para o uso da imaginação, descrição, geração, comunicação, pensamento, realização e resolução de tarefas. O que é importante a gente pensar é na exploração das percepções dos estudantes também sobre as práticas dos professores. Quando o estudante não se sente confiante em expor as ideias, ele não vê possibilidades de se expressar, ele não vê sentido nas práticas e não tem oportunidade de desenvolver as próprias habilidades socioemocionais. E aí a gente tem aqui indícios de que a criatividade não está sendo desenvolvida. E não somente a boa vontade e a boa intenção do professor são necessárias, porque há diferentes barreiras. Então, a gente tem desânimo pelo contexto, desestímulo entre colegas, falta de tempo, falta de recursos, excesso de burocracias, entre outras barreiras indicadas pela literatura que dificultam o trabalho do professor. Eu imagino que a gente tem que trabalhar nessas questões, mas não se apoiar nelas para desistir, né? Que a gente sabe que a situação hoje está bastante difícil, vem sendo bastante difícil, e hoje a gente, muitos professores com, assim, não vem expectativa de carreira, né, não vem, assim, a gente sofre muito enquanto professor, então, é muito importante avaliar quais barreiras são essas e como a gente pode superar elas para poder fazer o nosso trabalho, mas não para dificultar o nosso trabalho enquanto professor, e sim para nos ver como atores diante de tudo isso, até para as nossas próprias vidas, enquanto sujeito que pode fazer parte desse processo dos alunos também, criativamente, né, a gente como indivíduo criativo. E refletir principalmente sobre questões políticas, questões sociais e culturais que podem estar impactando negativamente na capacidade da equipe escolar de oferecer o suporte necessário ao professor e também ao desenvolvimento da criatividade nas escolas, porque isso não pode cair somente no colo dos professores, como mais uma exigência. A criatividade pode ser desenvolvida por meio de práticas docentes com esses alunos. É importante desmistificar ela como um fenômeno inato, como um dom que surge apenas para sujeitos brilhantes e geniais ou com boas condições financeiras. E a criatividade, ela é acessível a todos no cotidiano, na capacidade de lidar com as situações da vida, nos enfrentamentos da vida pessoal, no trabalho e na socialização. Ela tem sido amplamente discutida com o avanço das tecnologias e de inteligência artificial e tem sido apontada como uma capacidade humana que poderá permitir diferenciar uma atividade ou uma novidade gerada por uma inteligência artificial ou atividade humana, né? Como que a gente discute essas questões. E criar como um movimento de pensamento
Ação sob as circunstâncias, disposições, limitações e possibilidades disponíveis. Demanda atenção, motivação e ajustes. É um impulso que envolve expressão, sentido e consciência, isso vem do indivíduo. E é um ato cognitivo que também envolve emoção, interação com o ambiente e o desenvolvimento de algo que pode ou não ser exibido ou compartilhado. Então, não necessariamente criatividade está atrelada a algo que você consegue ver que o sujeito fez e que a gente vai definir como algo sendo criativo, então o sujeito é criativo por aquilo que ele conseguiu proporcionar, ou que ele conseguiu exibir. Muitas vezes é o desenvolvimento de algo que pode não ser exibido, né? Algo que é dele, e algo que é fundamental para ele, que é onde ocorre a vida. Algumas limitações do trabalho e algumas sugestões para futuras pesquisas. A gente pode continuar discutindo depois, e eu encerro aqui minha apresentação para a gente conversar. Ana, querida, infelizmente, passou um pouco do tempo, nós estamos com um pouco Estamos com tempo limitado. o tempo limitado, né? Mas agradeço imensamente a tua participação online,